Ok, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar agora algumas informações sobre o artigo 37, inciso 1 e em diante. Agora iniciando esse bloco número 5 da aula 3, ok? Beleza. É, Lembrando que nós já falamos várias informações sobre os princípios do LIMP, falamos do princípio da supremacia do interesse público, falamos do princípio da indisponibilidade do interesse público e respondemos algumas questões, só que devo lembrá-los novamente que existem inúmeras questões de princípios do LIMP a serem respondidas, tá bom? Tá, então vamos falar agora do inciso 1 do artigo 37. A primeira informação que você deve saber sobre o artigo 37, inciso 1 é que existe um princípio ou uma regra da acessibilidade dos cargos públicos aos estrangeiros e aos brasileiros. Então, a acessibilidade do cargo, né, ela é, por exemplo, cargo de técnico do INSS. A acessibilidade desse cargo é tanto para o brasileiro quanto para o estrangeiro, tá ok? E mais, o brasileiro nato vai ser beneficiado com essa acessibilidade de cargos e o brasileiro naturalizado também será beneficiado com esse acesso aí dos cargos, beleza? Então eu coloquei aqui no nosso material a regrinha, ó, acesso dos cargos ao brasileiro nato e ao brasileiro naturalizado. Ambos têm direito a esse acesso aos cargos públicos, beleza? E, obviamente, né, a segunda informação que você tem que saber é que o brasileiro, para ele acessar o cargo público, para ele ingressar em um cargo público, ele tem que cumprir alguns requisitos legais, né, alguns requisitos previstos em lei. Todo brasileiro naturalizado, todo brasileiro nato pode acessar o cargo público, só que ele tem que cumprir alguns requisitos para ele poder acessar esse cargo. Por exemplo, um dos requisitos que a lei exige é ter a idade de 18 anos, tá bom? Outro requisito que a lei exige é estar em pleno gozo dos direitos políticos. Então, o candidato, se a pessoa está, por exemplo, cumprindo pena de natureza criminal, né, foi condenado, teve uma sentença penal com trânsito em julgado, e está cumprindo pena, ainda que esteja com a tornozeleira, ou esteja no presídio, ou esteja com a tornozeleira, ou então esteja cumprindo pena domiciliar, essa pessoa, ela não está em pleno gozo dos direitos políticos. Essa pessoa não pode ser votada e não pode votar. Não está em pleno gozo dos direitos políticos. Por isso, essa pessoa não poderá ocupar cargo público, não poderá ocupar alguns postos dentro da República, porque a lei exige estar em pleno gozo dos direitos políticos. Beleza? Ok? Então, assim, não se esqueça que o brasileiro pode acessar, né, se investir em um cargo público, desde que ele cumpra alguns requisitos da lei. Aí eu coloquei aqui o exemplo aqui do técnico do INSS. Técnico do INSS, idade de 18 anos, quitação de obrigações militares e eleitorais, aptidão física e mental, né? Tem que ter um laudo do médico, gozo de direitos políticos, não estar cumprindo pena criminal, por exemplo, tá? Inclusive, esses requisitos aqui do técnico do INSS estão previstos expressamente no artigo 5º da Lei 8.112, tá? Que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Beleza? Então, se a pessoa quiser acessar um cargo público, quiser ocupar um cargo público, ela tem que cumprir alguns requisitos, tá bom?
Se for um cargo público efetivo, a pessoa tem que cumprir o requisito de passar no concurso também. Todos esses requisitos estão na lei, tá? Ok. O artigo 37, inciso 1, ele diz que tanto o cargo público será acessível aos brasileiros, quanto o emprego público e a função pública. Então não é só o cargo público que é acessível aos brasileiros, tá? Também o emprego público, lá na Sociedade de Economia Mista na empresa pública, também as funções públicas são acessíveis tanto a brasileiros quanto a estrangeiros, tanto a brasileiro nato quanto a brasileiro naturalizado. Ok? Beleza. Até mesmo porque se é acessível ao estrangeiro, não poderia não ser acessível ao brasileiro naturalizado, tá bom? Tranquilo? Beleza. É claro, doutores, obviamente, como vocês já devem ter estudado em direito constitucional, a gente vai revisar depois esse assunto em direito constitucional, mas existem alguns cargos públicos no Brasil, na República Federativa do Brasil, nos quais a posse, a nomeação não poderá se dar para pessoas que não sejam brasileiros natos, tá bom? Então, existem alguns cargos no Brasil que o brasileiro naturalizado não pode acessar. Não servem para brasileiro nato. Ou não serve para brasileiro naturalizado. Não serve também para estrangeiro. Enfim, existem alguns casos excepcionais em que o cargo somente poderá ser ocupado por brasileiro nato, ou seja, aquele brasileiro que nasceu no Brasil, nasceu no território brasileiro, tá bom? Que é um brasileiro considerado brasileiro nato de acordo com o artigo 12 da Constituição Federal, tá? A gente vai estudar brasileiro nato, brasileiro naturalizado e estrangeiro quando a gente estiver estudando o artigo 12 da Constituição Federal, tá bom? Nesse momento a gente não vai estudar detalhadamente o que é brasileiro nato, o que é brasileiro naturalizado, o que é estrangeiro, tá bom? Enfim, a grosso modo você tem que saber o seguinte: brasileiro nato é aquele brasileiro, aquele cara que nasceu no Brasil, nasceu no território brasileiro, tá bom? Vamos supor, o cara mora aqui no João e Maria moram no Brasil, são brasileiros. João e Maria tem um filho, o filho nasceu no Brasil. O Pedrinho, o filho de João, é brasileiro nato. Esse aí é o brasileiro nato, tá? Agora o brasileiro naturalizado, não. O brasileiro naturalizado é aquele cara, por exemplo, que um italiano. O italiano morou na Itália, nasceu na Itália, morou na Itália, é filho de italiano. Aí esse italiano veio morar no Brasil, chegou aqui no Brasil, aí constituiu família aqui no Brasil, ficou anos e anos aqui, mais de 15 anos aqui no Brasil. E aí ele resolveu ter a nacionalidade brasileira. Aí ele pede a naturalização brasileira e ele consegue se naturalizar brasileiro. Ok? Esse aí é o brasileiro naturalizado. O estrangeiro é aquela pessoa de origem de outro país, né? é originário de outro país, e ele vem para o Brasil, mas ele não se naturaliza aqui, ele continua sendo estrangeiro aqui. Perceba que existem 3 tipos de pessoas aí diferentes: o brasileiro nato, o brasileiro naturalizado e o estrangeiro. O que você tem que saber é o seguinte: alguns cargos, de forma excepcional, só podem ser acessados pelo brasileiro nato, o brasileiro mesmo, digamos assim, entendeu? A maioria a regra é: todos os cargos são acessíveis aos brasileiros natos, aos brasileiros naturalizados e aos estrangeiros. Mas existem exceções nas quais somente o brasileiro nato pode acessar os cargos públicos. Tá bom? O exemplo mais clássico que eu posso falar é o cargo de presidente da República. O presidente da República é um cargo cujo agente público que estiver ocupando, ele representará o Brasil no exterior
lá em outros países e representará o Brasil aqui no âmbito nacional. Então, assim, o cargo de presidente da República Federativa do Brasil é um cargo de muita nobreza da nação brasileira. Então, a lei brasileira determina que esse cargo só pode ser acessível, só pode ser acessado por quem é brasileiro nato. Outro exemplo, presidente da Câmara dos Deputados, que é um deputado, né? Outro exemplo, presidente do Senado Federal, presidente do Supremo Tribunal Federal. São cargos que também ocupam a chefia do Poder Legislativo, a chefia do Poder Judiciário. Por isso, sendo um cargo de tamanha relevância para a República, só pode ser acessado pelo brasileiro nato. Tá bom? Ok? Então, uma coisa que eu tenho que adiantar para vocês agora, nesse momento, é o seguinte. No Brasil existem 513 deputados federais. 513 deputados federais. Um desses deputados federais vai ser o presidente da Câmara dos Deputados Federais, tá? Então, o cargo de deputado federal, ele é para brasileiro nato ou para brasileiro naturalizado, tá? Para qualquer um deles. Agora, especificamente, o cargo de presidente da Câmara dos Deputados, que também é um cargo de deputado, esse cargo aí, como ele é o chefe do Poder Legislativo, esse cargo é acessível somente para o brasileiro nato, beleza? Então, tome cuidado com isso. A mesma coisa são os senadores da República. No Brasil, nós temos 81 senadores da República. E desses 81, apenas um será o presidente do Senado Federal, tá? E essa pessoa, esse senador que for o presidente, ele tem que ser brasileiro nato, tá beleza? Ok. A mesma coisa é o ministro do Supremo. Lá no Supremo Tribunal Federal existem 11 ministros, ok? 11 magistrados. Apenas um deles será o presidente do Supremo Tribunal Federal. E o presidente do Supremo Tribunal Federal é o chefe do Poder Judiciário no Brasil. E esse cargo só pode ser acessado por brasileiro nato. Brasileiro nato. Ok? Então, assim, regra. Qual é a regra? Cargos públicos, empregos públicos, funções públicas são acessíveis tanto para o brasileiro nato, quanto para o brasileiro naturalizado, quanto para os estrangeiros. Beleza? Ok. Existem exceções? Sim, existem. Quais são as exceções? Presidente da República, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados Federais, presidente do Supremo Tribunal Federal, e etc. Aliás, na verdade, o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, ele é privativo de brasileiro nato e todos os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal também são privativos de brasileiro nato, tá? Então, todos os membros do Supremo Tribunal Federal têm que ser brasileiros natos. Ok? Tá. Então, essa é a regra prevista no artigo 37, inciso 1, de acesso aos cargos públicos, aos empregos públicos e às funções públicas. Aí eu coloquei aqui embaixo, no nosso material, a acessibilidade aos estrangeiros, né? Aqui em cima eu coloquei a acessibilidade aos brasileiros, natos e naturalizados, que eu acabei de explicar. E aqui embaixo eu coloquei a acessibilidade aos estrangeiros. Mas, na verdade, eu já falei sobre a acessibilidade aos estrangeiros, né? Porque quando eu estava falando do acesso aos brasileiros, eu também falei do acesso aos estrangeiros. Enfim, o acesso aos estrangeiros é isso mesmo que eu disse. Em regra, os estrangeiros podem acessar os cargos públicos aqui no Brasil, né? Só que existem as exceções lá da presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e ministro do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Aí aqui eu coloquei alguns exemplos de estrangeiros acessando cargos públicos brasileiros. Ó. Exemplo aqui, ó. Iraniano aprovado em concurso público para investidura em cargo público efetivo de professor de informática da UFAM
da Unir, da UFAC ou qualquer universidade federal pública aí, tá bom? Isso, inclusive, está previsto no artigo 207, parágrafo 7º da própria Constituição Federal e no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 8112, só para reforçar o exemplo que eu quis mencionar aqui na conversa, tá bom? Então, assim, o cara ele é do Irã, ele é uma pessoa nacional do Irã, origem iraniana, e aí ele resolve fazer um concurso público de professor da UFAM, porque ele é expert em informática, tem formação a nível de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado em informática. O cara é o crânio da informática. Ele resolve ser professor da UFAM, abre o concurso para professor, ele faz o concurso, passa em primeiro lugar. E aí ele vai poder ocupar o cargo de professor? Ele não é brasileiro, ele é estrangeiro, ele é iraniano. Pode? Pode. Está expressamente previsto isso no artigo 207, parágrafo 7º da Constituição. Ó, aqui, ó o artigo. Eu coloquei até o artigo aqui para vocês. Ó. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Claro, o estrangeiro vai ter que cumprir todos os requisitos que a lei impor a ele, né? Como, por exemplo, ter a idade de 18 anos, etc. e tal. Tá bom? Ok. Eu trouxe um outro exemplo importante. Seguinte. Quando a gente estudou nas conversas anteriores sobre o cargo público, emprego público e o cargo temporário, a gente estudou regras no sentido de que o cargo temporário é um cargo destinado a situações excepcionais, né? Não é a regra, é a exceção. E tem que ser uma situação de prazo determinado e tem que ser uma situação de atendimento ao interesse público, de acordo com o inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Agora, eu volto a falar do cargo temporário para dizer a vocês o seguinte. Na legislação federal do cargo temporário, que é a lei 87445, se eu não me engano. Enfim, lá na lei do temporário da União, o cargo de professor visitante estrangeiro é um cargo temporário de situação excepcional que pode existir aqui no Brasil, tá bom? Então vamos supor, aqui eu coloquei o exemplo, ó, professor pesquisador visitante estrangeiro em cargo temporário. Vamos supor um iraquiano, não, um russo, um estrangeiro, um russo, cara da Rússia. Aí o cara ele é formado em, sei lá, vamos supor que ele é formado em engenharia do petróleo, ou engenharia civil, ou sei lá, qualquer engenharia aí top da vida. O cara ele é crânio no assunto, já publicou inúmeros livros que foram lidos na maioria dos países. O cara ele tem notável saber da ciência na qual ele se formou. Ele é mestre, ele é doutor, pós-doutor, livre docente. O cara é crânio. Ele tem reconhecimento internacional. Tá beleza? Aí aqui no Brasil tá precisando de alguém para como é que eu posso dizer? Por exemplo, lá na Petrobras está precisando de alguém. Na Petrobras não, aqui na União, aqui no Brasil, na União. A União está precisando de alguém para ministrar um curso sobre os avanços da exploração do petróleo aqui no Brasil. E esse cara, lá da Rússia, ele é um cara que ele é extremamente qualificado para ministrar esse curso, tá bom? A União pode contratar esse cidadão, essa personalidade russa, para ser um professor aqui no Brasil, sem fazer concurso público? Pode, com certeza pode, doutores. Ele vai ser um professor visitante estrangeiro ou pesquisador visitante estrangeiro, será contratado por prazo determinado, a União vai pagar um salário para ele como cargo temporário, ele não precisa fazer concurso, tá bom?
Basta analisar o currículo ou fazer um processo seletivo simplificado aí. Então, é um exemplo concreto de que realmente no Brasil o estrangeiro pode ocupar cargo público. Cargo temporário é um cargo público. Tá beleza? Tranquilidade? Espero que você tenha entendido aí o exemplo que eu quis trazer para vocês. Agora, obviamente, né, como já mencionado aqui, os cargos brasileiros, eles são acessíveis aos estrangeiros, só que alguns cargos, como presidente da República, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, senador, presidente do Senado, esses cargos são, como já disse, privativos de brasileiros natos. Beleza? Então, assim, vamos responder algumas questões. Ah, tá. Voltando aqui. Eu estava falando sobre o cargo temporário, né? Que ele é acessível aos estrangeiros, né? E essa hipótese excepcional aqui, ela está prevista na lei do temporário federal, né? É o artigo 2º, inciso 4, inciso 5, parágrafo 7º, da lei 8745 de 1993, tá bom? Beleza. Agora vamos, já que você aprendeu aí compreendeu a regra do acesso de cargos públicos aos estrangeiros e aos brasileiros, vamos analisar algumas questões aqui. Na verdade, vamos analisar aqui 2 questões, tá bom? Olha lá, 2 questões. Se Paulo não tiver nascido no Brasil, essa questão aqui é para o IFAM CS 2018. Se Paulo não estiver nascido no Brasil, o órgão contratante não poderá dar-lhe posse, em virtude de impedimento de investidura a estrangeiros. É errado, doutores. Tá, ok? O cargo o cargo público no Brasil ele é acessível para brasileiros e para estrangeiros. Tá beleza? Então, tá errado esse item aqui. Ó a historinha. Eu nem li a historinha, né? Mas vamos ler a historinha, só por encargo de consciência. Paulo participou de processo seletivo para ingresso em carreira pública federal. O edital do concurso apresentava o quantitativo de 18 vagas. E Paulo foi aprovado na 13ª posição. Então, tinha 18, ele foi o 13º. Né? Tinha 18, ele foi o 13. O prazo de validade da seleção foi prorrogado uma vez e ele ainda não foi empossado. Se Paulo não tiver nascido no Brasil, o órgão contratante não poderá dar-lhe posse? Errado, com certeza poderá, desde que Paulo preencha os demais requisitos previstos em lei. Por quê? Porque o cargo público brasileiro ele é extensível ao estrangeiro, sem problema nenhum. Artigo 37, inciso 1, coloquei até o artigo aqui para vocês. Próxima questão, CESP 2016, TRT, 8ª região. Encontre a opção correta. Alternativa B. A única alternativa que interessa aqui é a alternativa B. Não se permite o acesso de estrangeiros não naturalizados a cargos, empregos e funções públicas. Errado, porque o brasileiro nato pode acessar o cargo público. O brasileiro naturalizado pode acessar. E o estrangeiro que não é brasileiro naturalizado, também pode acessar. Tá errada a questão, a alternativa B, tá bom? Depois você confere o gabarito. Beleza? Então, vamos fazer uma pequena pausa agora. Daqui a pouco a gente volta para continuar falando do artigo 37 da Constituição Federal. Beleza? Um abraço. Até logo, então.